Bom, temos mais uma carta aqui do secretário de Estado Mike Pompeo, datada de 19 de setembro de 2020, sábado. E o título da carta é o restabelecimento das sanções da ONU contra a República Islâmica do Irã. Vou ler para vocês aqui, pessoal. Desde sempre, o governo Trump entendeu que a maior ameaça contra a paz no Oriente Médio tem origem na República Islâmica do Irã, cujos esforços violentos para propagar a revolução já matou milhares e conturbou a vida de milhões de pessoas inocentes. A história demonstra que o apaziguamento apenas encoraja tais regimes. Portanto, hoje os Estados Unidos acolhem de forma positiva o restabelecimento de praticamente todas as sanções da ONU que anteriormente haviam sido suspensas, na época lá do governo Barack Obama, hein, pessoal? Contra a República Islâmica do Irã, um Estado que lidera mundialmente o patrocínio do terror e do antissemitismo. As sanções contra o Irã, que estão sendo reinstauradas, referem-se ao processo de reversão nos termos da Resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU. Em agosto de 2020, os Estados Unidos notificaram o presidente do Conselho de Segurança sobre o significante descumprimento dos compromissos decorrentes do Plano de Ação Abrangente Conjunto, o JCPOA, pelo Irã. Essa notificação desencadeou um processo de 30 dias, resultando na reversão da suspensão anterior da sanção da ONU, que entrou em vigor às 20 horas no dia 19 de setembro. Isso significa que, tendo início hoje, todas as disposições da ONU, ele dá vários números, foram suspensas e entraram em vigor novamente. Além disso, as determinações contidas nos parágrafos 7, 8, 16 e 20 foram eliminadas. Os Estados Unidos tomaram essas medidas decisivas porque, além do Irã ter descumprido seus compromissos definidos no JCPOA, o Conselho de Segurança falhou em estender o embargo de armas contra o Irã, que esteve em vigor por 13 anos. A inação do Conselho de Segurança teria proporcionado ao Irã um caminho para a compra de todos os tipos de armas convencionais a partir do dia 18 de outubro. Felizmente para o mundo, os Estados Unidos tomaram medidas responsáveis para impedir tal ocorrência. De acordo com os nossos direitos definidos da UNSCR 2231, iniciamos o processo de reversão para reinstaurar praticamente todas as sanções da ONU anteriormente suspensas, inclusive o embargo de armas. Como resultado, o mundo estará mais seguro. Percebam aqui, pessoal, o governo Trump utilizando a ONU ao seu próprio favor, Os Estados Unidos esperam que todos os Estados-membros da ONU cumpram suas obrigações para a implantação dessas medidas. Além do embargo de armas, estão incluídas restrições como a proibição do Irã de se engajar em atividades relativas ao enriquecimento e reprocessamento de urânio, a proibição de testes e do desenvolvimento de mísseis balísticos pelo Irã, e as sanções contra a transferência de tecnologia nuclear e relativa a mísseis ao Irã, entre outras. Caso os Estados-membros da ONU descumpram suas obrigações de implantação dessas sanções, os Estados Unidos estão preparados para utilizar nossas autoridades internas para impor consequências pelo descumprimento e para garantir que o Irã não colhe os benefícios de atividades proibidas pela ONU. O restabelecimento das sanções hoje é um passo em direção à paz e à segurança internacional. O acordo nuclear de 2015 não induziu o Irã a unir-se à comunidade de nações, conforme foi prometido. Em vez disso, os mulás utilizaram a sua repentina riqueza para promover mortes e destruição, desde o Iêmen até o Iraque, o Líbano e a Síria, uma consequência previsível.
não fossem as medidas tomadas pelos Estados Unidos da América para restabelecer as sanções da ONU, o regime iraniano logo estaria livre para comprar e vender armamento mais livremente em âmbito mundial. Devido às falhas do acordo, o Irã encontra-se cerca de 5 anos mais próximo da data de expiração das restrições contra o programa iraniano de enriquecimento de urânio e atividades relativas ao reprocessamento, o que o colocou inaceitavelmente próximo da aquisição de capacidade nuclear muito perigosa. Entretanto, graças ao estabelecimento das sanções da ONU, o Irã está hoje obrigado a suspender as atividades relativas ao enriquecimento e ao reprocessamento e às águas pesadas. Nós jamais permitiremos que o Estado líder no patrocínio do terror obtenha a arma mais mortífera do mundo. Nos próximos dias, os Estados Unidos anunciarão uma série de medidas adicionais para robustecer a implantação das sanções da ONU e para responsabilizar os infratores. Nossa campanha de pressão máxima contra o regime iraniano permanecerá até que o Irã chegue a um acordo abrangente conosco, que restrinja suas ameaças de proliferação e ponha fim à propagação do caos, violência e derramamento de sangue. Bom, como vocês perceberam, ali é o governo Donald Trump, que agora se usa da própria ONU, né, contra o inimigo, usando das armas do inimigo, sim, porque a ONU é uma instituição que foi criada ali pelos globalistas a fim de atender os seus anseios, né? Tanto que eu já falei outras vezes, o terreno onde está instalada a ONU em Nova York foi doado pela família Rockefeller, né? E agora a ONU está sendo utilizada pelo governo Trump contra, né, no embargo contra o Irã, que é um daqueles casos em que os globalistas, né, a fim de obterem ganhos pessoais, né, conquistas para seus planos da nova ordem mundial, eles vão utilizando poderes dos quais eles não têm controle, não é? Algo extremamente perigoso para a humanidade. Eu já disse isso num outro áudio até, que essa gente usa poderes que eles não conseguem controlar. Então eles investem, né? Mais ou menos foi como ali o Estado Islâmico na época, o ISIS. Eles vão criando a coisa, criando o monstro, né? E depois o monstro se volta até contra eles também. E é o que está acontecendo nas ruas ali da América, com os tais Black Lives Matter, né? Porque agora eles estão numa postura tão radical, estragando tudo, arrebentando tudo, quebrando tudo, que estão prejudicando até o próprio candidato deles ali, o Joe Biden, né? Então é isso, eles não detêm controle, eles vão controlando, eles vão contratando esses poderes nefastos, né? Essas forças obscuras, nefastas, a fim de atender os seus próprios objetivos, e eles acabam perdendo o controle. Então é bom que agora o governo Trump faça uma pressão muito grande em cima da ONU e também o próprio Conselho de Segurança, né, que acredito que vai lá e pressiona de maneira muito forte também contra toda essa né, obsessão do Irã em querer ser um país nuclear, né? Você não pode ter um governo que apoia o terrorismo, terá uma arma nuclear. Isso aí é inadmissível. Então é isso. Agora, a partir de ontem, sábado, né, 19 de setembro, voltaram as sanções, foram restabelecidas contra o Irã. É isso aí, pessoal. Grande abraço para vocês. Até o próximo áudio.